Eu com meus recadinhos. Bom, a maioria a gente já sabe, mas a gente está imaginando os trabalhos do SECA, né? A gente está mudando as atividades. Hoje, por exemplo, a gente começou o meu atendimento terapêutico. A gente está atendendo a partir das 16 horas. Eu, João, atendimento materno, atendimento terapêutico, as pessoas que quiserem podem vir nesse horário, indicar alguém, né? Era de quinta-feira, agora eu estou na quarta, tá? Assim que termina o atendimento do ensino, a gente tem um tratamento de passe especial, né? Aquelas pessoas que quiserem vir para ser orientado, para passar uma viagem, atendimento materno, para poder passar nesse tratamento de PA, podem vir nesse horário também. Depois, logo em seguida, nós vamos ter as palestras, né? De sexta-feira, a partir do dia 1º, a gente vai ter a partir das 18 horas Evangelho Terapia. É onde a gente vai fazer uma reunião. Essa reunião é aberta, quem quiser pode participar. E onde a gente vai fazer uma abertura, né, com um livro espírita, a gente vai fazer uma reflexão sobre o livro. E depois a gente vai fazer uma roda de conversas sobre vários assuntos, sobre várias questões, sobre a questão de cada um. Quem quiser colocar, a gente aprende muito através do outro, né? Os outros também sentem dores, sofrem, cada um de nós tem um laço que precisa ser preenchido, né? E o Evangelho Terapia ele vem ajudar muito nisso, nas pessoas, né? Logo em seguida, curso. Nós vamos ter o Plano 1, né? É um curso de iniciação ao Espiritismo. Aqueles que quiserem participar, vai ser toda sexta-feira, às 19h30. Aqueles que quiserem participar, tem uma ficha de inscrição ali, tá? Por favor, vocês vão com nomezinhos, né? Outra coisa muito legal que vai ter aqui, constelação familiar. Vocês todos já conhecem, já ouviram falar. Todo último sábado, começando no dia 24 agora, de fevereiro, esse último sábado, a gente vai ter a nossa primeira constelação. Essa constelação familiar sistêmica, ela vai ser também é uma terapia. Mas é uma terapia assim, transformadora. É muito interessante que vocês participem. Mesmo que vocês não sejam constelados, vocês podem participar representando o sistema familiar. Porque família, gente, quem é que não tem esse recadinho aqui, né? Todo mundo, família é o nosso primeiro ministério. E também, vocês podem vir no dia, é aberto a participação. Tem uma rifa ali, gente. Essa rifa vai sortear a pessoa que vai ser a primeira constelada. A partir daí, todas as reuniões a gente sorteia com aquelas que tiverem e aí vai ser sorteado. A gente resolveu pegar o universo, né, para não ter preterimento de ninguém, né, que é o mais sortuda de todos, sabe? Vai ser a próxima constelada. Então, uma pessoa vai ser constelada, mas todos os outros que estiverem participando vão entrar no sistema também. Então, seria muito interessante que vocês viessem conhecer essa terapia, e ela é maravilhosa. Bom, terceiro domingo do mês continua o tratamento espiritual aqui, né? Vocês podem ir no domingo de manhã, eu acho que todo mundo já conhece aqui esse tratamento, né? E o bazar agora, novidade também, ele fica aberto todas as quartas, a partir das 4 horas, quando a gente chega aqui, o bazar já está liberado para quem quiser vir. A caravana foi para o segundo domingo. A gente fazia no último, agora ela foi para o segundo domingo. A gente já tem uma preparação no sábado, então a gente achou melhor inventar uma coisa na outra. Bom? Ficou claro, gente? Alguma dúvida sobre o trabalho, o atendimento? Então, por favor, né? Podem ir nesses horários, preparar esses trabalhos, que a gente está aqui para acolher, para receber vocês. Bom? Hoje, depois da abertura, a gente vai ter a palestra, né, com a nossa amiga Estela da USP. Ela vai trazendo um tema sugerido pela USP do ciclo de palestras desse mês de fevereiro, que é o espírito e a sustentabilidade. É um assunto muito interessante para o atual. Bom, gratidão. Quem vai fazer isso, por favor? Paz de Jesus com
com todos que Jesus nos deu os ouvidos de ouvir. E a lição é: quando há luz, o livro Fonte Viva, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. E a passagem da carta de Paulo aos Coríntios 5,14. O amor do Cristo nos constrange. Verdade. Então, Emmanuel explica essa passagem. Quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, a bondade, modifica-se a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para adoração incondicional, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna o espírito, categoriza a massa comum por desajustado. Entretanto, o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino como que ocupa as profundidades do ser. Só que se transforma e sabe do que ele está falando. Renova-se toda a conceituação da existência. O que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. O que representava a meta a atingir, é o roteiro errado que ele deixa ao abandono. Só quem encontrou Jesus no coração entende o que ele está falando. Tudo muda, né? Torna-se criatura fácil de contentar. Verdade. Mas muito difícil de agradar. Porque as vontades do Cristo são outras, não são as terrenas. A voz do Mestre, persuasiva e doce, exorta-o a servir sem descanso. Converte-se a alma num estuário maravilhoso, onde os padecimentos vão ter buscando arrimo, e por isso sofre a constante pressão das dores alheias e não mais a nós. A própria vida física afigura-se um madeiro em que o Mestre se aflige. É o meu corpo, a cruz viva em que o Senhor se agita crucificado. O único refúgio em que repousa é o trabalho perseverante no bem geral. Passa a ser um prazer trabalhar. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, não obstante angustiado, servindo a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estrada fora, impelido por ocultos e indescritíveis agrilhões. Esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange. Na feliz expressão de Paulo, vergastam a luz celeste por dentro, até que abandonem as zonas inferiores em definitivo. Para o mundo será inapto, inatado e louco, porque a gente sai fora, né, das trivialidades do mundo, vive-se o Evangelho. Para Jesus é o vaso de bênçãos,
vaso, ele chama a gente de vaso. A flor é uma linda promessa. Onde se encontra? Então, vem aqui, em qualquer lugar. O fruto maduro, porém, é alimento para hoje. Felizes daqueles que espalham a esperança, mas bem-aventurados sejam os seguidores de Cristo, que suam, padecem dia a dia, para que seus irmãos se reconfortem e se alimentem do Senhor. É essa casa que eu trabalho, que eles fazem, que é maravilhoso, e que a gente tem que continuar fazendo no nosso dia a dia, que assim seja, que nós queremos. Toda a sua equipe que possa estar nos avançando nesse instante. Assim seja, graças a Deus. Vamos fazer uma série para fazer continuação. Obrigado. Que a gente pense melhor, que a gente acorde para o fato. Se nós queremos ir para um mundo melhor, o que precisa ter? Amor, pessoas melhores, mudança. Eu pensei, eu quero ir para um mundo melhor, que é o mundo de regeneração, mas ele precisa existir. Olha que simples. A gente quer ir para um mundo de regeneração, quer que a Terra se transforme nesse mundo de regeneração, certo? Só que ela vai se transformar sozinha. Ela depende de quem para essa transformação? Nós. O homem. Do homem, de nós.
E se nós pensarmos, o tema é que, como se bem colocou para nós, é o espírita, não é a casa espírita, não é o centro espírita, é o espírita e a sustentabilidade. Vamos pensar, por que não a casa espírita? Por que ele colocou o espírita? Porque é pessoal. Tem amigo que não é espírita? Veio conhecer a casa? Todos aqui são espíritas? 40 anos. 40 anos ela disse para nós. Então, assim, oi? 40 anos que eu fui dormir na sua casa. Jesus é divino. Amém, olha isso. Então, esse tema é para todos, sem exceção aqui. Ok? Todos os espíritos declarados aqui. Então, isso significa que eu deveria estar pensando no que, para que o planeta de regeneração aconteça. Não só para o meu próximo, não só para os meus descendentes ou os meus familiares, os meus colonos, né? Posso aqui, sei lá, no minuto seguinte. Mas vamos pensar, se eu quero deixar o planeta melhor para alguém, eu preciso fazer com que esse planeta seja melhor. Se eu preciso que esse planeta seja melhor para o meu futuro, inclusive, vamos supor que eu estou numa escala espiritual, ainda não como avançada, nós estamos trabalhando aí nessa questão de pensar no próximo, mas que você esteja pensando em você, só em você. Todo mundo aqui se declara espírito, então significa que ele é reencarnacionista. O que é isso? Acredita na reencarnação, ok? Então, se eu acredito na reencarnação, quem é a próxima geração que vai usufruir desse planeta se ele estiver aqui sustentável? Todos. Então, você está deixando a herança para quem? Para você mesmo. Então, mesmo que você esteja no patamar, pensando só em si mesmo, vamos pensar, vai, de forma egoísta, eu vou pensar só em mim. Então, eu quero que vocês existam no planeta melhor, planeta de regeneração, que esse planeta tenha menos dor, que tenha menos maldade, que eu tenha um meio ambiente melhor, que eu tenha mais coisas que eu possa fazer que não me prejudique, que não prejudique o meio ambiente, que seja mais sustentável para o próprio planeta. Eu quero que tenha coisas óbvias, simples, que a gente mal pensa no dia a dia. Que tenha água. Eu quero que ele tenha luz. O que a gente faz hoje sem luz, né, João? Presta atenção, olha nós aqui. Se eu quero que tudo isso exista de forma sustentável, eu preciso fazer com que isso aconteça. Por isso o espírita e a sustentabilidade. Óbvio que quando a gente pensa em nós fazemos a nossa parte, a gente logo pensa no seguinte, poxa, mas eu vou pensar na minha parte, mas do que adianta? Se eu sou só um? Se eu sou só um? Parece tão pouco aquele copinho descartável lá, ó, da água. Se eu deixar de usar, se eu for ser meu copinho. Quantos bilhões nós temos de pessoas no planeta? Vamos chutar aqui, quem sabe? Um número. 8. Está em torno de 8. Está chegando perto. Está chegando nos 8, né? Supondo que se cada espírita, nós estamos falando do espírito, se cada espírita pensasse, eu vou deixar o copinho de plástico para lá, eu já não teria uma mudança. Principalmente no Brasil, onde a concentração de espíritas é mais alta. Pensa. O canudinho, a gente só deixou porque foi abolido. As empresas começaram a ficar taxadas. Ou se não, como dizem hoje a palavra mais que a gente fala da moda, cancelada. Se não parar de usar. Aí a gente para de usar. Mas mesmo assim, se o estabelecimento oferecer, o que eu faço? Aí eu vou usar, né? Vou nesse copo, nessa garrafa. Então, eu uso canudinho. Só que são produtos que a gente não vai depois colocar
meio ambiente de forma transformada. É simplesmente jogado no lixo sem reciclagem. É que nem um copinho de plástico, é a coisa mais difícil para reciclar. Então ele simplesmente descartável. Só que ele usa uma matéria-prima muito grande. A matéria-prima em si, para fazer aquele plástico, e a matéria-prima da água, da luz, do esforço, deste trabalho, que muitas vezes é um trabalho, uma mão de obra que é sacrificante para a pessoa, que mal remunerada ela é, que às vezes nem é, dependendo do tipo de trabalho que a gente estiver falando. E aquelas lojas que a gente adora, das blusinhas, como foi muito falado, foi falado inclusive na CNN, assim, que o país tirou a taxa, a taxação, né, de menor valor para você poder comprar, todo mundo falou das blusinhas. Eu falo blusinha, que é, né? A gente tem mania de comprar uma, 2, 10. Depois você faz o que com elas? Tá lá no guarda-roupa. No começo. Ela tá lá no ponto do seu guarda-roupa porque você pensa usá-la. Ok? Não, peraí, eu estou jogando dinheiro fora, pensa usar. Daqui um mês ela tá um pouquinho mais pra dentro do seu guarda-roupa. Daqui um tempo, você nem lembra que aquela sacola com aquela blusa estava lá dentro do seu guarda-roupa. Você leva até uma surpresa que você abre e fala, uau, nem lembrava disso. Qual foi a necessidade? Qual foi a necessidade que você teve para comprar isso e vai ser descartado? Porque provavelmente, se você não usou naquele tempo, você provavelmente não vai usar. Se usar uma vez, talvez já seja muito, porque provavelmente você não usou e não tinha necessidade, por isso que ela ficou guardada há tanto tempo. E a gente faz isso com muitas coisas. Eu estou colocando aqui a roupa porque nós temos esse vínculo com a roupa no centro, até que um pouco melhor do que nos outros lugares, pelo fato da gente fazer a doação e com essa doação outra pessoa poder reciclar este produto, que vai ser descartado literalmente no lixão de vários lugares do nosso país e fora dele. Como a gente já tem visto várias reportagens de muitos lugares da Ásia que estão como? Da África, que estão lá cheios, amontoados, aqueles mundaréis de roupas. Você nem consegue identificar, se você for olhar assim ó, pertinho, que é roupa descartada, lixo. Pelo nosso consumismo. E esse consumismo foi feito como? Ah, foi a mídia. Ah, foi a TV. Foi o celular. Foi a sociedade. Foram os lojistas. Ok. Mas eles fariam isso se não tivessem democracia? Se nós não tivéssemos essa demanda, se nós não quiséssemos comprar a primeira novidade que aparece, falando-se agora em matéria de roupa, mas também falando-se em matéria de produtos, qualquer que seja ele. Nós temos mais celulares do que pessoas. Mas tem gente que é doente e não consegue usar, mas tem tanto celular, mais do que gente. Presta atenção. Tem gente com 2, com 3, ou aqueles que você nem descarta. Ou você descarta até mesmo ainda podendo usar, mas você descarta porque saiu um novo. Ou porque você não quer ficar para trás. Ou porque antes ele tinha um X de coisas que ele cabia lá dentro que podia ser feito com ele. Agora está faltando uma máquina de lavar, daqui a pouco eles não ficam nem. Mas o que acontece? A gente vai comprar pelo fato dele agora poder imprimir. Antes era só para ligar. Certo? Aí depois eu vou mandar mensagem, depois eu vou entrar na rede social, depois é porque ele tem onde armazenar as fotos, é porque ele tem mais capacidade para armazenar, é porque ele também agora substituiu uma infinidade de outros produtos que você teria em casa. É só dar mas eu preciso, porque ele vai substituir agora com um só. O que você fez com o resto? Jesus, porque agora não tem mais nem peça, nem fabrica mais para você, se você quiser. Você tá. Aí eu pergunto, tudo aquilo que estava colocado lá dentro do seu celular, aqueles mais de 1000 funções que ele tem, ou mais de 100
aparelhos, com certeza, que ele cortou para colocar aqui dentro. Qual deles usa? Qual deles vocês usam? Além da rede social e WhatsApp. Também é uma rede social, mas a gente facilmente acha que é uma coisa. Estou ligando para alguém. Não é, não está. Percebe? Até a função que ele foi criado não existe mais para ele. Que é a ligação. Se alguém liga hoje para você, o que você faz? Meu filho fala que é coisa do passado. Mãe, isso é coisa de velho. Como você chama? Daniele. Daniele fala que é coisa do passado por quê? Porque é só mensagem. Eles andam com aquilo na mão o dia inteiro, passa só mensagem. Ligar não pode. Sabe o quê? Você vai atrapalhar o tempo dele na distração. Para ter que falar. Você cortou literalmente a concentração dele. O pessoal fala assim, hoje em dia as pessoas estão muito desfocadas. As pessoas estão sem foco, elas não conseguem mais colocar a mente no lugar e ficar lá pensando naquilo, estudar direito ou manter essa concentração. Aí eu vou dizer do lado de cá, tá? O contrário, vocês têm muito mais foco. A internet, quando eu fico rolando, a gente coloca uma marca, mas não vamos falar só dela, vamos falar todos. Tem um monte de videozinhos. Tem uma marca que é mais que todo mundo fala, mas não é só ela. Aí você fica rolando, e você é capaz de ficar horas rolando. Seu filho também. Entendeu? Aí eu pergunto, ele está sem concentração? Totalmente concentrado. Totalmente concentrado. Então você tem que se atrapalhar. Só que é um tipo de concentração que não leva nenhum tipo de entendimento, nenhum tipo de engajamento, alguma coisa simplesmente que signifique algo mais profundo, que é o quê? Sustentabilidade. Ele consegue sequer pensar nesse tema? Não, ele não sabe nem o que é isso, porque ele, mais do que ninguém, jovem principalmente, é o mais afetado nessa lei de consumo fácil, rápido, fast food, usou, joga fora, principalmente não pode repetir. Porque se, por exemplo, roupa no adolescente, se ele repete, pronto, acabou, já está fora da turminha. Se ele não tem um celular lá que garanta que ele faça as mesmas coisas que o outro faça, pronto, também já é discriminação. E aí, para que ele se sinta nesse meio, com o tênis da marca, com a marca de roupa que ele precisa estar, precisa aspas, estou falando para essa contenção de grupo social. Se ele não tem, o que ele se acha? Vou excluir. E às vezes ele se acha, ele é mesmo. Dependendo da cabeça dos jovens que estiver andando com ele. Mas é por isso que a gente precisa falar de sustentabilidade aqui dentro. Porque tem se falado sobre o assunto de sustentabilidade. Em vários locais do planeta tem se falado sobre isso. Só que tem se falado como se fosse uma coisa que alguém tem que fazer. E eu preciso saber o que está acontecendo, mas não necessariamente preciso tomar uma atitude. Como se isso dependesse de cada um de nós. E aí eu me coloco o jovem de novo. Se eu estou aqui hoje, estou aqui, mas eu estou pensando em quem? Nesse jovem. Que ele vai precisar de ter um mundo melhor. Ele ainda vai precisar que essa terra exista de uma forma organizada. Com sustentabilidade. Um produto que era de graça, a água, por exemplo, ela está se tornando cada vez mais cara. E a tendência é qual? Pela quantidade de notícias que a gente escuta em relação à água limpa que a gente pode beber, o que está acontecendo com ela? Cada vez ela está mais escassa. E aí o que vai acontecer? Se eu preciso dela para tudo, inclusive para viver, o que eu vou ter daqui para frente? Dias difíceis, gente. Dias difíceis. Porque a gente fica pensando no consumo exagerado de tudo que é coisa que a gente pensa aqui, ali. Tá vendo? A gente tem um monte de produtos que a gente quer. Em casa a gente tem um monte de coisa que tem ali, que a gente possa juntar ou pensar quantas vezes você usou, você não usa mais. Ou talvez até usar o livro que comprou. É só porque tinha que ter, que nem TV, não dá
tamanho, foi crescendo, crescendo, crescendo. Agora, se bobear, é a casa desse tamanho assim, ó, e a terra da tamanho da parede. Entendeu? E a pessoa não consegue fazer isso, mas não consegue fazer o restante. Por quê? Prioridade. Ela estabeleceu o tipo de prioridade. E do que nós precisamos, enquanto espíritas, cientes de que nós precisamos deixar este mundo de uma forma melhor, não só para os nossos, não só para o próximo, mas também para nós mesmos, quando voltarmos, nós precisamos tratar desse assunto dentro da casa espírita. Porque o espírito ele tem fugido desse assunto. Essa pauta já era para ter acontecido há algum tempo. Mas ela foi sempre deixada para lá. Por quê? Porque o próprio conselho, as próprias pessoas não querem falar do tema dentro da casa espírita. Como se isso não fosse do Evangelho. Como se isso não fosse da doutrina. Por isso o Espírito tinha essa dificuldade. Deixa eu pegar aqui. Livro dos Espíritos. Cada um deve ter uma capinha diferente, porque depende da editora. Né? Bora lá. Aí eu chego aqui, ó. Índice. Tá? Para quem não sabe, ele é dividido em 4 partes. Na terceira parte dele, eles vão chamar de terceiro livro. Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e quarto livro. Dentro desse. No terceiro livro, eu tenho aqui as leis morais. Aí eu vou falar de quê? Lei natural, lei de ordenação, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, tá? Lei de igualdade, lei de liberdade, lei do trabalho, e aqui assim vai. Com todas essas leis que eu tenho aqui, eu começo a falar dela para vocês. Aí eu venho aqui. Lei de conservação. E aqui está grandão, tá? Vocês precisam ler o capítulo, só para dar uma resumida. Nos conservar e conservar o meio ambiente. Esse é o resumo da lei de conservação que eu coloquei aqui para vocês. Peraí, então eu tenho que me conservar e conservar o meio ambiente. Livro dos Espíritos, está aqui. Então eu também tenho que conservar o meio ambiente. Então essa é uma das minhas funções que Deus nos reservou. Afinal, a gente não está ajudando também? Deus, nessa caminhada, Ele nos colocou também aqui como agentes dele. Não só porque a gente viesse para cá para aprender, para evoluir, mas que a gente pudesse ajudar a construir a obra de Cristo, a obra de Deus. Então, eu tenho que ajudar a conservar esse meio ambiente. A lei de conservação é quando eu penso em me proteger. Então, eu vou evitar fazer coisas que me deixem mal, não só aqui nessa vida terrestre, mas também na minha vida espiritual. Porque se eu quero sair daqui pelo menos um pouquinho mais elevado, eu tenho que tomar consciência dessas coisas. Eu tenho que, pelo menos em casa, se eu não consigo fazer isso com as pessoas que estão à minha volta, se eu não consigo fazer isso com a sociedade que está à minha volta, eu tenho que fazer pelo menos na minha casa, pelo menos comigo mesmo, pelo menos aqui no centro. Para quê? Porque este pouquinho somado é que vai fazer o todo para que esse meio ambiente venha melhorar de alguma forma. Não precisam todos pensarem juntos. Mas se muitos pensarem, muita coisa não muda. Aí ele vai falar, a lei de destruição. Aí eu já penso, poxa, a lei de destruição não tem que destruir mesmo, tem que destruir para que venha algo novo. Verdade, algumas coisas são mesmo, a gente tem que destruir. Maldade no coração, o egoísmo, o rancor, a cobiça, o orgulho, a inveja, o ódio, tem mesmo. Mas o lado material, fato. Algumas coisas elas tiveram que ser tiradas para que fossem colocadas outras. Por exemplo, hoje em dia, nós andamos de metrô, de ônibus, de carro. Alguém aqui vai querer trocar um desses transportes aqui, principalmente se tiver de carro, para andar de nós?
Vocês que... Tá vendo? Então, algumas coisas realmente vão ser assim trocadas. Porque precisam, é a lei da evolução. Certo? Mas isso não diz que eu tenho que pegar e destruir todo o planeta. E esperar que depois ele se reconstrua ou que a espiritualidade faça esse serviço tudo. Esquecendo do quê? Eu sou o espírito. Não estou encarnado, mas eu sou o espírito. Eu estou aqui agora, mas daqui a pouco eu estou lá, e aí? É de mim mesmo que eu vou estar cobrando. Só que pensa, se eu penso assim aqui, no plano espiritual eu penso como? Igual, gente. Se aqui eu não penso em conservação, se aqui eu não penso em evolução, se aqui eu estou pouco pensando se o outro vai precisar disso que eu tenha. Vou no plano espiritual. Penso como? Igual. Igual. Porque eu não evoluí. Eu agora só sou o espírito. Não estou enganada, é só essa diferença. Mas se eu não evoluir aqui, continua o mesmo lado. Então eu vou ter que fazer, ó, ralar para evoluir. Lá e aqui. Aí a gente vem aqui. Lei de destruição aguça e aumenta o nosso amor. Com compaixão, olha só, eu duvido que alguém pensou nesse sentido na lei de destruição. Lei de destruição aguça e aumenta o nosso amor e compaixão pelo próximo. E o desenvolvimento e o progresso que avança é muito mais rápido depois de uma catástrofe. Aí eu pergunto, primeiro, realmente, depois de uma catástrofe, se vocês veem, principalmente os países de primeiro mundo, vamos colocar aqui o Japão, por exemplo, quando acontece uma catástrofe lá, em poucos dias, às vezes até no mês, você já consegue ver uma transformação incrível para que aquilo volte a ser, não como era, melhor do que estava. Então, às vezes, tem mesmo que haver algum tipo de destruição nesse sentido, para que haja uma evolução ainda mais rápida, um progresso ainda mais rápido. Por exemplo, quando a gente teve aqui a Covid, também lá para trás, com as guerras e outras coisas que tiveram, as catástrofes que tiveram, na Covid, a gente começou a pensar como? Poxa, eu posso não ficar, posso não ficar amanhã, então eu quero afastar do próximo. Mas logo depois eu comecei a pensar, poxa, mas tem muita gente que está precisando. E é aí que eu tenho o quê? A chance de desenvolver. Não só de desenvolver, mas também de desenvolver em outras pessoas esse sentido. Esse sentimento de compaixão, de ajudar o próximo. E aí eu começo a colocar um negócio na cara, assim, que agora a gente fala, parece até distante, né? Mas a gente tinha que andar com aquilo. Se fosse andar com aquilo. E isso era para proteger, não só se proteger, mas para proteger o outro de mim mesmo. Porque eu também não sabia. Percebe? Então isso, a lei de destruição, ela também vem acordar você, olha, chacoalha, não é só você, é todo mundo. Vamos pensar no que precisa ser pensado. Vamos pensar no que realmente é importante. Entendeu? Que é para você pensar no outro, pensar no próximo, pensar no planeta e pensar em você. E aí ele fala que, mas aí a lei de destruição, ela também vai ajudar a pensar no próximo desenvolvimento e no seu progresso mais rápido e avançado. Que é aquele que eu falei lá no Japão. Aí tem a próxima, que ele diz assim: se eu destruo a fauna, se eu destruo a flora, o desequilíbrio do ecossistema, a reprodução dos animais, eu comprometo a lei de reprodução. Então, olha, a gente estava falando de sustentabilidade, e agora a gente falou de lei de conservação, lei de destruição e lei de reprodução. Então, se a gente for pensar, a sustentabilidade ela vai abranger praticamente quase todas as leis do livro dos Espíritos. Se vocês tiverem um tempinho, por favor, leiam este capítulo, é o capítulo 5, da terceira parte do livro. Que vocês vão entender literalmente o que é sustentabilidade. Por que a gente está falando dela aqui? Por que a gente não está agindo como se nós fôssemos agentes
de renovação, sustentação, conservação deste planeta, do nosso meio ambiente, do nosso país, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso centro, ou de você mesmo, não importa o que você faça. Poxa, mas se eu sou a única pessoa lá na minha casa, lá no centro, no meu trabalho, eu vou pegar o copinho, vou levar o meu copinho, ao invés de eu ficar usando vários copinhos, vai adiantar, vai, porque é assim que começa. Às vezes tem amigos seu que está com vergonha de fazer isso que você está fazendo, e você acaba incentivando pela sua atitude. Para que você vai no mercado e pega 10 sacolinhas? Eu vou reciclar, eu vou colocar lá, ó, vai virar a sacolinha e deixar no banheiro. Você não precisava muita sacolinha. Você não precisava de 20 sacolinhas. Que às vezes você vai pegar ela até se destruir, porque agora elas são algumas, né, de alumínio degradado, então não dura tempo. Aí você vai no mercado e você põe assim, ó, você pega 10 minutos, 10 segundos. São coisinhas simples, gente, que a gente pode fazer. A gente não precisa pensar se olha, porque a empresa não está fazendo, porque o governo não está fazendo, porque a sociedade não está fazendo. Não precisa, faz a sua parte. Se você quer ser, se você quer um mundo melhor, você tem que ser este mundo melhor, você tem que fazer este mundo melhor. Você coloca, gente, por favor? Eu pedi para ele colocar na correria para as coisas. Enquanto ele coloca, eu vou pegar aqui para vocês a questão 705 e a questão 704. Está no capítulo da Lei de Conservação, tá? Que diz assim: 704. Meios de conservação. Kardec pergunta: Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre quis fornecer um meio para isso? Então, quer dizer, se Deus colocou a gente aqui, então Ele também está dando meio para a gente sobreviver? Kardec pergunta. Aí os Espíritos, sim. Se Ele não nos encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. A gente parece tão difícil de compreender isso, não é uma coisa tão simples e pobre para a gente. Aí ele continua: e é por isso que faz a terra produzir de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes. Pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, quer dizer, vamos aqui, né, decodificando o que ele disse, simplificando. Olha, eu coloquei tudo na terra que vocês precisam. As necessidades de vocês vão estar todas saciadas. Agora, se vocês começarem a criar necessidades supérfluas, aí não, aí vai faltar. Entendeu? Porque aí você está guardando uma coisa que não precisa guardar. Você está acumulando coisas que não precisa. Comprando o que não precisa. Comprando, gastando. Desperdiçando. E quando você compra, você gasta um recurso que é antigamente era tudo de papel. A gente precisava de papel, lápis e borracha. Então a gente gastava 3 vezes a árvore, né? Lá para 3 vezes. Aí agora tem o celular. Não gasta mais aquelas árvores, mas você tem o celular. O celular tem que explorar outro tipo, não sei de quê, para colocar na bateria, não sei de quê. Agora inventaram o carro elétrico. Top! E aí? Eu vou gastar mais energia, aquela bateria gigantesca que dura sei lá quantos anos, e depois quando aquilo ficar, não fez o que daquilo. Então, aí é que a gente entra nessa discussão. Não existem mais coisas duráveis, né? Que aí envolve o mundo capitalista, não sei o quê. Por exemplo, antes você tinha um produto, você tinha um móvel. Você comprava uma geladeira, a gente crescia com a geladeira. Ela durava, você conheceu a geladeira, seus filhos conheceram a geladeira e assim vai, não é? Hoje em dia, tudo que você compra é 3, 4 anos
entrou. Ou às vezes nem isso. Porque você trocar normalmente. É feito um marketing gigante para que você faça isso, anualmente. Olha, isso aí é uma coisa que você vai precisar, por exemplo, código de barras. Quando saiu o código de barras, que celular tinha código de barra, mas era para usar com ele. Então, resumindo, primeiro foi criado uma necessidade para que depois você fosse lá saciar essa necessidade. Agora eu preciso de um equipamento e leio. Aí eu vou lá, troco meu celular, porque eu preciso agora, todo lugar que eu vou, eu preciso o quê? Ler o código de barra. Quem não tem celular está sendo obrigado, porque você não faz mais nada. Não existe mais o banco, sei lá, para as contas. É o QR Code, né? Você chega no restaurante, cadê o menu? Não tem. É digital, como assim? Aí você fica, mas pera, precisa mandar com o celular, ele avisou, eu precisava no momento do celular. Entendeu? E se você pedir o cardápio físico, é capaz de ele encaçar no baú, no armário, guardado, que talvez ele nem enxergue. É capaz de brigar, porque você falar, nossa, como você não trabalhar. Ele fala? Capaz não, ele fala, eu vi isso. Mas como se o celular não lê QR Code? Eu fiz um curso com os jovens e eu levei caderno. Eu levei caderno. Aí só tinha de caderno, gente. Gente, olha aqui, eu sou adepta do caderno. E o caderno é uma das coisas que ajuda muito. Inclusive, hoje em dia, agora a gente está até passando um pouquinho mudando esse assunto. Por quê? Todos os meus cientistas, quando ele for explicar para vocês de que forma é que você aprimora a sua memória, qual é a melhor forma de você manter foco, de você guardar aquilo que você aprendeu, escrevendo. Alguém sabe algum telefone de fora hoje em dia? Não. Aquele telefone que você guardava, É no meio de você guardar o você uso. via a pessoa, não precisava de agenda. Para a família toda você sabia. Agora vai falar o meu número de celular, eu ainda dou uma atitude diária. Se eu tiver que ligar para os meus filhos e o celular não estiver funcionando, eu não sei. Não se Se sinta eu só. não sei. Estamos caminhando todos para isso. O consumismo e a tecnologia, isso Se eu aí tivesse que saber seu telefone, eu saberia. Acabei de pegar o número dele, saberia? Não, não sou mais, já tirei da cabeça. Oi? Por que a gente faz isso? Você precisa ligar com o você perde o celular, você não sabe para quem ligar. Você só sabe o nome da pessoa. Tá tudo certo, acabou. E aí você vai caçar um dado, você pode entrar numa rede social para caçar a pessoa. É assim, mano. Entendeu? Bem, mas vamos lá. Eu queria falar primeiro dessa imagem aqui. Vocês podem ver? Tá claro para vocês? Tá? Ó. A primeira imagem. Aqui, ó. Eles vão falar pra gente, quando a gente vai falar de sustentabilidade, a gente tem que falar desses 10 aqui. Tá? E isso, graças a Deus, agora eles estão colocando tanto no ensino lá infantil, até o meio superior. Para quê? Para que a gente se conscientize. Se eles estão fazendo isso agora, nessa pandemia, para todos, significa o quê? Para você. A gente precisa não saber. Aí ele coloca aqui, ó. Eu reciclo. Aí vocês vão colocar assim, eu reciclo. Mas algumas coisas não consigo. Tá? Aí, vou colocar lá. Eu vou reduzir. Tá, algumas coisas eu consigo reduzir. Outras não consigo. Vou lá colocar aqui, recusar. Eu consigo recusar? Ah, mas está falando recusar o quê? Um grandinho, uma sacola. Esse tipo de coisa que você sabe que se tirarem de você amanhã você consegue viver sem. É que tá fácil. Eu pegar aquela sacola que eu já comprei, e é para levar para o mercado, mas eu nunca lembro. Eu fiz de novo pegando a sacolinha. Não é assim. Mas eu comprei aquela sacola lá, quando fizeram a campanha, lembra? Aposto que cada um de vocês aqui tem uma dessas,
armário, mas toda vez que sai, muda. Mais de uma. Mais de uma, não falou. Meu netinho lembra pra mim. Vovó, você não vai pegar a sacola? Perfeito. Quando eu vou passar, ele que fala. E a sacola, Didi? E é isso que a gente precisa. Porque essa geração nova ela não precisa de informação. A gente aprendeu. Aliás, a gente viciou em outras coisas. Ele coloca aqui, reduzir. Reduzir, ó, repensar. Repensar é, eu preciso. Eu realmente vou usar. Tenho necessidade disso. Ou senão ele coloca aqui, recusar. Recusar é o caso do canudinho, como eu falei. É o caso da sacolinha, como eu falei. Mas é o caso daquela coisinha que você quer comprar e você sabe que você não vai usar. Está gastando o quê? Matéria-prima do planeta. Para você guardar e depois jogar fora. E aí você quer e às vezes tem que guardar com alguém. Aí ele vem colocar aqui, reusar. A gente consegue reusar as coisas? Consegue. Então, por exemplo, se eu ainda não consigo, fui para o mercado e esqueci, ou eu não consigo ter esse hábito de levar sacolinha, então eu já estou reusando a sacolinha de uma outra maneira, ok? Então eu vou usar e depois eu vou reusar de alguma forma. Quem aqui não tem um potinho de feijão que está dentro de um pote de sorvete? Isso é, às vezes falta tapuér. Entendeu? É assim que a gente faz. Então, na medida do possível, se eu não posso comprar o sorvete sem a embalagem, pelo menos eu estou dando outro destino para ela. Isso não é vergonha, é o contrário, é consciência. Não posso comprar o sorvete de outra forma ainda. Então é assim. Tá? E o reciclar? O reciclar, a gente vai confundir às vezes com o reusar. Não, reusar é isso que eu falei. Eu pego o mesmo produto e eu dou uma outra função para ele. Então eu estou reusando. Agora, quando eu vou reciclar, é diferente. Reciclar é aquele material que eu preciso mesmo separar para quando, eu não sei como é que chama aqui, mas lá em casa eu coloco a pasta. Reciclar. Só que é só uma vez. E naquele dia a gente tem que pôr esses objetos lá. Esse material lá. Porque a gente não tem capacidade de falar do reciclar, por favor, porque eu amo esse assunto. Eu sou a bandeira do reciclar. E assim, qual que é o seu nome? Simone. Simone. Então, reciclar ninguém faz. Eu fico louca. Você ensina filho, você ensina pai, você ensina mãe, você vai nos parentes. Ninguém recicla. Não precisa separar vidro, lata, não. Você pega um sacão de lixo e vai jogando da semana. Não custa nada passar uma linha, né? E joga lá, vai jogando, mistura tudo. Lata com papelão, com vidro, tudo. Tudo que puder ser reciclado. Separa um saco de lixo com tudo misturado, porque hoje em dia a prefeitura passa sim uma vez por semana em qualquer bairro, e em bairros que tem hospital eles passam todos os dias. Então aqui na Penha eu sei que passa todo dia. Aqui passa. Na Penha, sempre trabalhando onde tem hospital. Mais afastado passa uma vez por semana para pegar o reciclado, e a prefeitura utiliza e faz dinheiro com os reciclados. Então assim, enquanto eu na minha rua eu ponho o lixo orgânico, somente orgânico, eu ponho um saquinho, o meu vizinho põe 5 pacotes. Ele tem 5 pacotes de lixo gigante, enquanto eu ponho um saquinho de orgânico. Lá em casa demorou 1 ano e meio para falar com o pessoal só para separarem o orgânico do outro. Isso porque ninguém vai lavar. Então, assim, lavar eu não vou conseguir. Mas Você vai lavar? Gente, é uma aguinha tão ridícula. Não, pessoal, deixa eu só mas ele separa pelo menos. Glória, o fato da aguinha é muito importante. Quando a gente vai estudar sobre esse assunto, tá? É muito feliz a pessoa que pelo menos faça essa aguinha. Porque muitas vezes ela deixando o resto de produto junto com o produto. Não reciclar, ela consumindo tudo. Porque lá. Eu vou contar uma outra coisa. Já foi super difícil só para separar. Então, passar água, eu sei que ninguém vai passar. E o lixo, esse tipo de lixo, ele é disputado pelos catadores.
ele é tão disputado que eles brigam mesmo. E quem recicla, eles sabem. Então, por exemplo, o dia que eu ponho um reciclado, que é só de sexta-feira lá na minha rua, o dia que eu ponho um reciclado é uma briga. E a mulher veio assim para mim e falou assim: moça, o seu lixo é abençoado. Porque ela sabe que eu faço direitinho. E é uma briga para quem passa primeiro e pega. E eles usam melhor que a prefeitura, sabia? Eles usam e eles falam: nossa, olha a sua caixinha de leite, a gente faz umas sacolas lindas e eles vendem. Então, assim, esses catadores de rua, Eles passam antes. a gente fica vendo eles rasgando lixo porque ninguém recicla, porque a gente não facilita a vida deles. Então, espírita que não recicla o lixo, pelo amor de Deus. Evolução, né, Simone? É isso, gente. Mas olha que legal, que a gente conseguiu promover aqui é exatamente essa proposta. Vocês viram? Vocês começaram a falar do assunto, debater o assunto. Então não é mais uma coisa de uma pessoa, é de grupo. E esse sustento é mais fácil. É que a gente está no final, e aliás já passamos um pouquinho de desculpa, mas a gente precisava terminar esse assunto. Por quê? Porque é um assunto muito importante em relação à nossa evolução. Se nós queremos de verdade nos considerar pessoas evoluídas, a gente tem que pensar pelo menos nesse fácil, nesse livro, que é tão fácil de fazer. Vamos deixar a preguiça de lado. Aí eu vou ler aqui para vocês a questão 705, tá? Eu leio 704. Essa é a 705. A sustentabilidade, desculpa, que é a definição da sustentabilidade. A sustentabilidade pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais das futuras gerações ou das gerações futuras. Então, quer dizer, sustentabilidade, eu vou promover essa capacidade de interagir com o mundo, preservando ele. Então, não estou mais só aqui no mundo, eu estou ajudando a preservá-lo. E aqui, eu queria colocar para vocês, para finalizar, a questão 705. Ela vai dizer assim: por que Kardec pergunta? Vamos pensar nessa pergunta, gente. Por que a Terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? Kardec, naquela época, perguntando isso, porque ela era industrial, tá? Eu também já estava movimentando muita coisa. Já estava mudando muita coisa, mais ou menos como agora nós na época da IA. Aí ele diz assim: é que o homem a negligencia, o ingrato, no entanto, ela é uma excelente mãe. O homem é ingrato e a terra é uma excelente mãe. Frequentemente, ele acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imperfeição. A terra produziria sempre necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre todas as necessidades, é porque o homem emprega o supérfluo que se destina ao necessário. Então, quer dizer, você está agindo como se fosse necessário, uma coisa completamente descansada. E aí ele coloca verde o árabe do deserto, porque ele consegue viver sem tudo isso que a gente vive. Por quê? Por que pode ter? Então, a facilidade está fazendo com que nós nos comovemos. Nós estamos ficando frágeis, muito frágeis. E para terminar, ele diz: mas, quando a metade dos produtos é desperdiçado na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte, e tem razão de lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Aí eu finalizo aqui. Quero agradecer a vocês por esse debate, por vocês estarem aqui por simplesmente interagir. Isso é o melhor, porque para esse tema a gente precisava disso. Que vocês interagissem, que vocês entendessem, que vocês levem isso para cada um. Vocês tragam 5% e ajudem depois aqui. Tá bom? Então, um grande abraço no coração de vocês. Que vocês tenham uma ótima semana também. Daqui para frente, uma ótima final de semana também. Fiquem com Deus. Beijo no coração.
Vamos fazer nossas orações. Pensamento elevado, Pai, Jesus, Mestre. Vamos cuidar do nosso mundo, desse planeta maravilhoso, da nossa escola, que é aprendizado. Vamos cuidar do Brasil, cuidar do Evangelho. Essa liberação maravilhosa nossa, desse país, né? Brasil. Estamos aqui trazendo a doutrina espírita de tantas operações que tivemos. Estamos nos encontrando no objetivo. Possamos, com esse aprendizado da doutrina de Kardec e de Jesus, colocar em prática nossos dias, cuidar para todos os cuidados, nossos doentes, nossos pecados, nossos convites desencarnados, esse mês, essa semana, esse dia. Que ele possa ser recebido do mundo maior. Ter entendimento, seu espírito vivo, que Deus possa desfrutar, convidar as escolas, as igrejas, as doutrinas que falam do Evangelho de Jesus. Convidar as igrejas que perderam o perigo. Eles possam se recuperar, se perdoar a si próprios. Que cada um dos seres possa se reconhecer e se amar a si. É o primeiro passo. Se amar a si próprio, a gente vai ter até amar o outro. Não vamos ficar brigando com os outros. Cuidar dos nossos familiares, amigos, parentes, os parentes difíceis, com certeza. Cuidar do nosso motivo, não saber o motivo das torturas, é a reencarnação deles. Cuidar do caixinha que está fora do encarnado. Convidar de nós mesmos, possamos melhorar cada dia, buscar sempre o ensinamento de Jesus. Pai, obrigado por tudo que está incluindo cada um de nós aqui. Assim, pela tua carta, aquele abraço, nossos familiares, assim seja, graças a Deus. Todo o nosso exercício da nossa irmã maior, Maria, a saúde das últimas, Maria, a saúde da nossa cabeça, vai direcionando, descendo o nosso corpo físico, e vai renovando as células que estão perdidas, sendo recuperadas, sendo complexo respiratório, coração, digestivo, reflexo sexual. Nessa região fica todo iluminado, todas as células ficam todas nossas pernas. Vou imaginar que nosso corpo é todo iluminado nesse instante. Esse é tudo iluminado, de acordo com o nosso conhecimento. Essa vontade que se chama de obrigado por gratidão, Pai, gratidão, Mestre Jesus. Eu te digo, graças a Deus, graças a Jesus. Agora vamos gostar, para se estiver preparado,